De facto, é nestes momentos mais difíceis da nossa vida coletiva que é necessário parar para pensar. Não é só porque há um quadro comunitário novo, não é só porque podem vir mais recursos, mas sim exatamente porque precisamos de fazer diferente algumas coisas e precisamos de fazer melhor outras que já fazíamos. E penso que esta iniciativa em que um conjunto de pessoas de sítios diferentes do mundo se reúnem a pensar e a refletir é fundamental nos dias que correm, nomeadamente neste tema, que não é tão evidente e tão linear como aquilo que muitas vezes nos parece. Queria também cumprimentar, não está aqui neste momento na sala, mas já esteve, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Bragança e a Câmara de Bragança também por hoje estarem a acolher a iniciativa cá e também agradecer-lhes o privilégio que é poder, na minha vida profissional, colaborar com a Câmara de Bragança, que nos tem feito também aprender muito sobre este território e muito sobre aquilo que fazemos. Eu tinha uma apresentação que pensei que ia ter à minha frente, ia gerindo aquilo que vos queria transmitir, tentando abreviar até, porque pediram para o fazer. Como eu não a tenho, eu vou ter que ir adivinhando os slides que venho a seguir, porque é uma coisa que eu não sei de cor, até porque estou um bocadinho cansado, acabei de fazer uma viagem. Portanto, peço que vou tentar, não vou seguir exatamente de forma linear aquilo que tinha apresentado, mas acima de tudo queria também contribuir para esta reflexão com reflexão e não tanto com mostrar um projeto fantástico ou uma ideia magnífica, mas sim tentar trazer contributos específicos para aquilo que é o tema, que é esta ideia do turismo diferente, no sentido em que podemos criar aqui outro tipo de mediação entre nós, territórios e quem nos visita. Daí ter optado por uma solução mais genérica, território, turismo e criatividade, que é exatamente aquilo que vos quero falar. Eu, como foi apresentado, eu estou aqui em nome de uma empresa privada, não tenho outro enquadramento para a minha atividade, portanto é uma empresa privada que trabalha neste setor e é nessa perspectiva que estou cá, não defendo nenhuma instituição, nenhuma entidade pública ou particular, a não ser uma experiência que, enquanto empresa privada, fomos conseguindo ir obtendo ao longo destes anos. Esta empresa trabalha neste enquadramento. O que nos interessa fazer e aquilo em que acreditamos que vale a pena trabalhar, onde temos imenso prazer em trabalhar, é nesta relação entre territórios concretos, portanto não trabalhamos em dimensões teóricas, mas em territórios concretos, e na sua relação com as comunidades que neles habitam, trazendo estes dois temas, a cultura e a economia, para esta equação. Portanto, interessa-nos este enquadramento temático, e os nossos projetos todos, de alguma forma, têm a ver com este assunto. Qual é o território, qual é a comunidade que nele vive ou aquela que queremos chegar, e como é que os recursos culturais, patrimoniais, os recursos daquele território podem também ser um contributo para o desenvolvimento económico daquele território. E como é que aquela economia de território, que tem associada uma dimensão cultural também, pode ser potenciada. É muito este o nosso campo de ação. Fizemos imensos trabalhos nestas áreas, o plano que deu origem ao cluster das indústrias criativas do Norte de Portugal, o plano de gestão do Porto Património Mundial, o mapeamento que fizemos no Norte de Portugal-Galiza em termos também da economia criativa, um evento grande no Porto durante 2 anos no Centro Histórico, Manobras no Porto, alguns festivais que fomos fazendo também em pequena escala, em alguns territórios do Norte de Portugal, mas não só. Este projeto com o turismo do Porto e Norte, e nesse também tivemos a oportunidade de percorrer vários territórios da região Norte. Temos um pequeno festival em Ilha, muito a partir também da memória local e dos recursos simbólicos do território. Este projeto em Braga. Estamos neste momento a trabalhar com a entidade regional de turismo do Centro na dinamização e valorização do património mundial da região Centro, entre Alcobaça, Batalha, Tomar e Coimbra. Estamos também a trabalhar com o Turismo Portugal na Ria Formosa, no Algarve, tentando encontrar também aqui um conjunto de dispositivos de valorização turística de um território que é menos denso. Temos alguns projetos fora de Portugal também, estamos a trabalhar com a Diocese de Porto na valorização do património religioso da região. Festival Paredes de Coura, Carnaval do Ovar. Temos um projeto também na área da moda e estamos a colaborar com a Câmara de Bragança também num planeamento de um programa de dinamização do turismo cultural da cidade e do Conselho. E hoje à noite, inauguramos um festival novo de cinema documental no Porto. Portanto, temos atividades diferentes, sempre na perspectiva de entregar coisas concretas. Portanto, só queria dar esse enfoque, mais que uma dimensão teórica, interessa-nos, de facto, projetos concretos, operacionalizar no terreno, fazer acontecer coisas no terreno. E, portanto, aquilo que eu vos trago são experiências, não são ideias feitas. Eu tenho pouquíssimas certezas sobre estes assuntos, quero-vos antecipar, mas, acima de tudo, experiências concretas que nos permitiram ir ganhando alguma informação, impressão, opinião, reflexão sobre estas dinâmicas. Primeira questão, eu penso que
Estamos cá todos porque acreditamos nisto. De facto, esta indústria, a indústria do turismo, é provavelmente aquela que mais impacto tem hoje ao nível das dinâmicas económicas do planeta e, portanto, não podemos ser imunes a este processo. Estima-se que em 2020, 1.400 milhões de pessoas façam viagens internacionais e em 2030, 1.800 milhões. Para terem uma ideia, isto significa, se o processo continuar a esta escala, que em 2050, 1 em cada 2 seres humanos do planeta fará uma viagem turística internacional. Em 1950 era 1 em cada 1.000. Portanto, dá para ver que a taxa de crescimento é exponencial, não tem a ver com o resto da taxa de crescimento da economia. Estamos a falar de uma indústria que, de facto, tem níveis de consumo, tem níveis de produção bastante superiores ao resto da economia. Seja qualquer outro setor que possamos comparar, estamos a falar de uma indústria que é absolutamente essencial nas economias contemporâneas, não só mais no mundo ocidental, mas em todo o planeta. E o Norte de Portugal tem acompanhado esta evolução. E, portanto, muitas vezes quando dizemos o Norte de Portugal tem crescido imenso, parece que o resto do mundo não está a crescer em termos turísticos. A primeira reflexão é que todo o mundo está a consumir e a produzir mais negócio turístico. E, portanto, temos que parar para pensar, relativizar a importância relativa do que temos, mas perceber que é uma dinâmica na qual temos que estar associados. Esta necessidade de viajar deixou de ser apenas uma ocupação de tempos livres, deixou de ser apenas um ato de lazer ou de prazer e passou a ser algo de fundamental na vida da maior parte de nós. É tão importante hoje viajar como ter uma casa, como ter acesso aos nossos elementos básicos. Portanto, na pirâmide das nossas necessidades, o viajar, o deslocar-se, o conhecer, o ser curioso, é hoje um pilar essencial da nossa vida coletiva, da nossa vida individual. E por isso não é normal, não é estranho, qualquer lugar, qualquer bairro, qualquer rua, qualquer aldeia, qualquer vila, qualquer cidade, qualquer região, qualquer país, acha que é um destino turístico. Este é o primeiro problema, ou o primeiro desafio. De facto, todos os lugares do mundo hoje são potenciais destinos turísticos. Havia a ideia que havia um conjunto de cidades ou de regiões que eram destinos turísticos, os outros não eram. Hoje todos achamos que são destinos turísticos. Nós temos trabalhado muito com municípios e associações de municípios. Eu não me lembro de nenhum presidente da Junta que não ache que a sua freguesia é um grande destino turístico. Não me lembro, recentemente. Há 20 anos atrás não era assim. Também há aqui uma percepção da importância relativa de cada destino, que tem muito a ver com esta dinâmica do crescimento internacional, que é hoje um dado novo e sobre o qual temos que refletir. No entanto, é importante perceber também que esta dinâmica, que era largamente concentrada no continente europeu, deixou de o ser. A Europa vai passar de 50% da indústria do turismo global para apenas, estima-se, 23% em 2050. Em sentido inverso, a Ásia passará de 21% para 50%. Ou seja, claramente, a Europa perderá a importância relativa em termos de números absolutos. Em termos de número de viajantes, em termos de dormidas, em termos de número de turistas. O que tem a ver, obviamente, com a própria dinâmica demográfica, com as dinâmicas económicas, com a emergência de um conjunto de grandes mercados, que passaram também a ser mercados turísticos, quer de emissão, quer de destino. A China, em 2012, já foi o país do mundo com o maior gasto turístico. Não sei se todos temos consciência destes dados. À frente dos Estados Unidos, à frente da Alemanha, à frente da Rússia. Fazendo, no entanto, muito mais deslocações no continente asiático, no sul da Ásia. Nesta dinâmica também, não só o crescimento destes países tem sido relevante, como é o dobro da média de crescimento do que se passa a nível dos países ocidentais. E, portanto, estamos a falar de uma economia do turismo que, à escala global, está a mudar a sua geografia. E é muito importante percebermos como ponto de partida isto também. Era a primeira constatação. Uma indústria muito importante, de grande escala, com grande crescimento, mas, no entanto, com uma geografia a alterar-se de forma estrutural e há muito pouco tempo. Segunda constatação. O turismo de hoje não será igual no futuro. A tecnologia de hoje não é igual ao de futuro. A cultura de hoje não é igual ao de futuro. A economia de hoje não é igual ao de futuro. A sociologia ou a dimensão social hoje não é igual ao futuro. A dimensão ambiental não será igual. Logo, o turismo não será igual. Portanto, achar que vamos aplicar modelos de hoje ao turismo de futuro é um erro crasso que não podemos cometer. E, portanto, temos a nossa vigilância, a nossa capacidade de observar o contexto e as suas mudanças tem que ser igual para outras dimensões da nossa sociedade como é para a indústria do turismo. E muitas vezes falamos como se estas realidades fossem estanques, fossem rígidas e não tivessem elas próprias dinâmicas de evolução ao longo dos tempos. Mas mais do que percebermos que há dinâmicas, a concentração ou o driver dessas dinâmicas é cada vez mais passar dos mediadores para o turista. O turista hoje é o rei do negócio do turismo. Já não são as agências de viagens, já não são as grandes operadoras, já não são as transportadoras. É o turista individualmente, cada vez mais, que tem a decisão sobre o modelo de negócio do turismo. Portanto, a cadeia de valor passou de uma dimensão
o driver da cadeia de valor de uma dimensão de mediação para uma dimensão de utilizador final. Isto muda tudo também na nossa relação com este negócio. É um sistema que não só muda a sua geografia, como muda a sua cadeia de valor. E, portanto, estas dinâmicas que estão a acontecer à nossa volta, políticas, sociais, demográficas e tecnológicas, vão influenciar uma indústria que cada vez está dependente mais de uma decisão que nós não controlamos. Nem podemos influenciar como influenciávamos uma agência de viagens com uma negociação para vários anos para milhares de camas. Deixou de acontecer. Esse mundo já não existe. Ou se existe, está em grande perda, está em grave perda. O que significa que outro mundo está a emergir, outras dinâmicas estão a acontecer. E, portanto, sendo assim, se queremos chegar a esse decisor, a esse driver, a esse rei do negócio de turismo que nós não controlamos, nós temos que ter muito mais oferta, muito mais diversa, muito mais atrativa, com muito mais experiências, com muito mais produtos, com muito mais serviços diferenciadores. E o negócio não era assim há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. O que significa também que o turista, ele próprio, já não quer aquilo que lhe oferecíamos, que era noites em hotéis. O que quer é uma construção de uma experiência que não é apenas uma experiência turística, é uma experiência humana. O turista não viaja para ter apenas prazer, viaja para ser mais feliz, para sentir melhor consigo próprio e com o mundo. Portanto, para melhorar a sua saúde, o seu bem-estar, a sua relação consigo próprio. Esta é uma dinâmica absolutamente essencial quando pensamos na relação entre o nosso território, os nossos destinos e aquilo que são as procuras turísticas. E, portanto, questões como o ambiente, como a saúde, como outras, como a mobilidade, como a acessibilidade, nomeadamente quando falamos em turistas mais altos na pirâmide etária, são hoje tão importantes como a qualidade da cama, ou a qualidade da promoção, ou a qualidade do avião que o transporta. Muitas vezes nós discutimos o assunto de turismo apenas na mecânica tradicional deste negócio e não nesta divisão mais holística daquilo que é a experiência do turista. E, portanto, não é por acaso que mais recentemente se tem chamado a indústria do turismo a indústria da felicidade. Porque é exatamente isso que nós estamos... É esse o nosso desafio. É fazer com que aquela pessoa seja mais feliz desde o momento em que sabe que nós existimos até o momento em que regressa a casa. Este processo, toda esta relação, não é apenas uma cadeia de negócios que se interligam, é uma cadeia de sensações, de experiências, de aprendizagens, de educação, de bem-estar, de construção de felicidade. E, portanto, nós não podemos oferecer apenas a este tipo de pessoas aquilo que oferecíamos antes, que era restaurantes e hotéis e algum transporte. E, portanto, o que é que está em cima da mesa? O que é o desafio para satisfazer este turista? É novas formas de turismo, não apenas novos destinos, novas formas de viajar, de perseguir esta experiência, novos produtos, nomeadamente aqueles que ainda não foram colocados no mercado, que ainda ninguém sabe que existe, que ainda não foram criados ainda, mas temos que os preparar para os novos turistas que aí vêm nos próximos anos, novas experiências, novas atividades, novas oportunidades para incrementar gasto, porque não podemos esquecermos que isto não é uma dimensão voluntarista, é uma atividade económica com uma dimensão empresarial clara que tem que gerar valor económico para os territórios, de forma diferente do que era uns anos atrás, e, portanto, gerar receitas, emprego e riqueza para o território. O turista do futuro, por aquilo que se vai estimando, será mais velho, em média. Será um turista que procura mais a experiência, as experiências, não está disposto a seguir uma oferta perfeitamente estruturada, definitiva, em que ele não possa ter qualquer tipo de participação. É um turista mais interessado em provar aquilo que não conhece, em conhecer os tais produtos, serviços e atividades que lhe possam ser propostas. Terá uma maior consciência social e ambiental. Muitos turistas hoje perguntam qual é a pegada ecológica do hotel onde ficam, para além de perguntar se tem Wi-Fi no quarto. Perguntam qual é... Há métricas que permitem perceber hoje, por exemplo, numa unidade hoteleira, qual é a diferença entre o salário mais alto e o mais baixo da equipa que trabalha ali. E há pessoas que decidem os seus destinos e o sítio onde ficam a partir deste tipo de consciência. Cada vez mais será assim, cada vez será mais radical este tipo de forma de fazer turismo. E cada vez também mais o turista não se deixa enganar por aquilo que nós chamamos de ser autêntico. As pessoas de facto querem, porque têm muito mais informação, porque antes de saírem de casa já sabem tudo sobre aquele território. Já tiveram a oportunidade não só de pesquisar, como de saber, como de receber inputs, referências, prescrições de outros viajantes. E, portanto, nós não conseguimos mais enganar as pessoas. Ainda bem que não as conseguimos enganar. Os territórios que forem mais autênticos são aqueles que serão capazes de chegar a este tipo de pessoas. E, portanto, para isso, os mesmos territórios, os mesmos destinos precisam de ter cada vez mais competências técnicas. Não é uma indústria que exige de uma dimensão profissional mais exigente que muitas outras. E tratamos muitas vezes... Eu já fui vereador de turismo na Câmara Municipal e ia para o posto de turismo aquela pessoa que não servia para mais nada. Hoje tem que ser a pessoa mais competente que tem que ir para essa função.
há uma necessidade urgente de competências novas no negócio de turismo. E não é apenas o guia, não é apenas o intérprete. É a pessoa que sabe criar a resposta a essa necessidade de procura de felicidade que os turistas nos têm. E, portanto, interessa-nos gerar conhecimento novo em cima deste assunto. Aquele conhecimento que ainda não existe hoje, que ainda não o descobrimos, tem que ser gerado, entretanto. E, portanto, a relação entre a produção científica, a produção de conhecimento das universidades, os centros de investigação e os agentes privados do negócio turístico é fundamental. Por último, ainda nesta reflexão, é fundamental saber olhar de novo para o território. O que nos faz ser diferentes não é ter o centro cultural com mais lugares, não é ter a biblioteca municipal com mais livros, ou ter o pavilhão desportivo com mais metros quadrados. O que nos faz diferentes são aquilo que mais ninguém tem. E essas outras coisas que muitas vezes oferecemos nas nossas bandeiras turísticas é o que toda a gente tem. E aquilo que nos torna diferentes é aquilo que muitas vezes nós cruzamos todos os dias com elas, tropeçamos elas e não reparamos que elas existem. Precisamos do olhar do outro, porque é o turista que encontra essa diferença, não somos nós que encontramos em seu nome. E temos que saber ouvir, saber ler, saber escutar, saber trazer o turista ao processo de seleção das próprias ofertas que lhe fazemos. E quase nunca o fazemos. Quando estamos no terreno a fazer projetos, perguntamos, estudos de públicos, quem são as pessoas que vieram cá? O que é que elas pensaram? O que é que disseram? Quase nunca se sabe. E nós acreditamos que somos capazes de antecipar isso tudo e construir uma oferta que satisfaça aquelas pessoas que não sabemos quem são e o que é que pensam. Ou os que vieram cá, o que é que pensaram. Não é só tecnologia, é muito mais do que isso. É conhecimento. E, portanto, nós precisamos de reinventar estas referências a partir desta interação permanente e interativa com o visitante. Nesta dimensão, ou nesta questão, as questões de natureza social, as questões de natureza cultural, ambiental e económica são fundamentais. Portanto, o turismo não é um setor. O turismo é toda a sociedade. Ou resulta a experiência final do turista de toda a sociedade. Resulta daquilo que é culturalmente aquele território, daquilo que é socialmente aquele território, daquilo que é ambientalmente e economicamente aquele território. Não pode ser uma gaveta de um território. Tem que ser todo o território que converge para uma boa experiência turística. Mais do que isso, o turismo deixou de ser, como disse há pouco, a troca de camas de hotel por dinheiro. O turismo é uma relação de interpretação, de interdependência, de colaboração entre o visitante. O turismo é uma relação essa relação entre o visitante e o destino. Sendo que nenhum visitante hoje está disposto a, num destino, não ter nenhuma relação de participação ativa em qualquer processo que possa ser proposto. E, portanto, cada vez mais, a experiência não é uma experiência que nós oferecemos ao turista, é uma experiência que nós criamos com o turista. E por isso a questão que se falava amanhã, que sublinho, da co-criação. Que não é apenas uma palavra, um chavão, é um processo de diálogo, de escuta, de negociação, de interação, como é dito, com o próprio turista. E, portanto, resumindo esta parte, o turismo no futuro será com certeza mais colaborativo, não é imposto, é colaborativo, e será mais criativo no sentido em que precisamos de encontrar todos os dias outro tipo de ofertas, outro tipo de dinâmicas. Terceira consideração. Em baixa densidade isto é diferente. Não podemos importar o modelo. Hoje de manhã falava-se de uma série de grandes cidades, grandes escalas. Eu percebo como reflexão e como inspiração são importantes, mas de facto a baixa densidade é diferente da outra densidade. E o turismo em baixa densidade será diferente do turismo de praia, será diferente do turismo urbano, será diferente do turismo de negócios. Tem necessariamente que ser diferente. Porque ele necessita exatamente dessa adaptação, dessa acomodação ao território onde acontece. Será, no entanto, não deixa de ser também importante do ponto de vista económico, social, fator de geração de emprego e de riqueza, como qualquer outro território. Portanto, não é por ter baixa ou maior densidade que deixa, enquanto motor de desenvolvimento, de ser importante. A forma como faz é que tem que ser diferente. Portanto, pode ser, de facto, uma alavanca para atrair investimento, pode ser uma alavanca e deve ser uma alavanca para melhorar a imagem dos territórios, para permitir novos processos de qualificação dos agentes, para processos de colaboração, de inovação, etc., etc. Mas o que é que o faz, de facto, ser diferente? Desde logo a questão da massa crítica. Há bocadinho falava-se da questão da massa crítica. É absolutamente decisivo. Não podemos esperar que numa aldeia perdida na montanha haja o mesmo tipo de massa crítica que há em Nova Iorque. Não pode haver. E, portanto, a forma como se constrói o produto, a forma como se proporciona a experiência, tem que ser necessariamente construída de maneira diferente. E não se pode comparar nunca. Temos que encontrar um outro caminho para que aquela experiência se possa construir com a massa crítica que existe. Nós não podemos mascarar aquilo que somos. E, de facto, o tema da massa crítica é absolutamente essencial, mas não é ele que decide o resultado final. É um tema que nós temos que considerar, não podemos ignorá-lo, porque podemos cometer erros básicos em termos de qualidade, por exemplo, a hospitalidade. Questões como a acessibilidade.
A menor acessibilidade gera uma percepção de distância, que muitas vezes é errada, mas marca o pensamento do viajante, marca o pensamento do jornalista, marca o pensamento do prescritor. Nós temos que combater essa ideia da distância, porque hoje as pessoas consomem mais rápido, viajam em períodos mais curtos, estão menos tempo nos destinos e, portanto, a ideia de que é longe, que me obriga a um tipo de esforço adicional, é um fator que temos que combater com outro tipo de mecânicas, com outro tipo de discurso. Mas não podemos desconsiderá-la. Dizermos, o Porto está cheio de low cost, portanto, Bragança vai ter mais turistas, não é imediato. É um processo que tem que ser construído, não é a mesma coisa. Portanto, temos que separar muito bem o tema da massa crítica, o tema da acessibilidade, que são coisas de natureza diferente. O tema da sazonalidade. O turismo de base rural tem uma taxa de sazonalidade maior do que o turismo urbano. Está provado em todas as estatísticas. É diferente, mas tem menor sazonalidade do que o turismo de sol e praia. Portanto, tem lógicas, tem calendários, tem ritmos diferentes dos outros tipos de turismo. E temos que criar produto para este ritmo. Não podemos inventar, não podemos achar que o turismo em territórios de baixa densidade tenha o mesmo ritmo do turismo no centro de uma cidade. É diferente, de uma grande cidade, digo, uma metrópole. No entanto, há políticas específicas para territórios de baixa densidade que temos que saber trazer para o negócio de turismo. Nós ficávamos, quando falava de políticas públicas para baixa densidade, falávamos sempre dos sistemas da agricultura, que eu acho fundamental, e no tema do alojamento, no turismo, ficava pelo tema do alojamento, ponto. Há muito mais possibilidades de política pública ativa na relação com territórios de baixa densidade do que só o tema do alojamento ou da valorização dos produtos locais. Nomeadamente a dimensão cultural, que é fundamental aqui. No entanto, os territórios de baixa densidade dão 100 a 0 aos outros destinos turísticos no que diz respeito à afetividade, à hospitalidade, à dimensão humana. Como disse, é mais importante hoje do que era há 20 anos atrás. E, portanto, penso que é aqui que se centra a produção de um destino turístico relevante e competitivo. É na dimensão humana, é na proximidade às pessoas. E, portanto, a montagem da experiência tem que ser completamente diferente nos outros sítios, porque temos que a colocar mais próxima do cidadão daquele território. Mesmo que, do ponto de vista profissional, haja eventualmente menos massa crítica, pelo menos numa determinada fase. É este processo de aproximação ao cidadão comum que o turismo tem que saber fazer e tem que conseguir obter. E, portanto, na coprodução de serviços e experiências não é apenas o destino e o turista. O cidadão tem que participar neste processo. Numa grande cidade não é mais difícil fazê-lo, num território de baixa densidade é fundamental fazê-lo. E é isso que fará a diferença, é isso que produzirá mais memória na experiência positiva do turista na relação com o território. E, portanto, os temas da sustentabilidade ambiental não podem ser descurados dos da dimensão social, económica e cultural, que são muito para aqui chamados. E quando falamos de sustentabilidade, falamos sempre só de manter a natureza intacta ou os sistemas equilibrados. É muito mais do que isso. Portanto, tem que ser muito mais social esta dimensão, para além da questão natural. E, portanto, aquilo que hoje as pessoas mais procuram, nomeadamente quem vem das grandes cidades, que é este lado de um ritmo diferente, de mais tempo para a experiência, de mais tempo para a reflexão pessoal, de mais tempo para tratar de si, é isso que nós podemos oferecer de forma completamente diferente, altamente inovadora, não tem que ser apenas baseada num folclore construído, sabe-se lá como e quando, que não tem muito a ver com a tal genuinidade. O que é genuíno é o ritmo, o que é genuíno é a autenticidade, o que é genuíno é a qualidade dos produtos, o que é genuíno é a hospitalidade. E é em cima disso que se constrói, de facto, um destino turístico da excelência. E, portanto, diria que a gastronomia tem aqui um papel absolutamente essencial. E não tem sido tão bem tratada, na minha opinião, esta questão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional, dos processos de inovação, dos processos de celebração da paisagem pela via da cultura que se leva à mesa das pessoas, mas também os processos produtivos associados. Este fim de semana estávamos a fazer um projeto no Algarve e diziam-nos que andamos a vender a ideia de termos a dieta mediterrânica, e sendo que a nossa dieta é baseada no pão, e não há nenhuma farinha produzida no Algarve hoje que sirva para fazer o pão que servimos aos turistas. E, portanto, que conversa é esta, dizer que estamos a oferecer dieta mediterrânica às pessoas que nos visitam, quando já não produzimos a base dessa dieta? E é isso que temos que saber construir em cadeia, e penso que é isso que Trás os Montes, em particular, hoje consegue oferecer muito melhor do que qualquer outra região de Portugal e de muitas regiões do mundo. E, portanto, a dimensão dos produtos locais, a dimensão das comunidades e do seu talento, que é particular, mas é imenso, é um enorme capital, tem que ser valorizado, nomeadamente as pessoas mais jovens. Há um bocadinho a Catarina falava, o drama que é ver as pessoas sair. E pensamos, nós precisamos tanto destas pessoas para saber trabalhar com o que cá está. Não precisamos trazer a grande fábrica de automóveis para ficarem as pessoas em Bragança. Precisamos de olhar de novo para o território e perceber que o nosso petróleo está ali, ao lado, está a 10 metros de distância. E as pessoas mais jovens têm que ser desafiadas a fazê-lo. Mas têm que ser desafiadas, não têm que ser subsidiadas para o fazer. Carlos, se puderes concluir assim que possas. Eu ia contar duas experiências, não vou fazer passo à frente, depois se quiserem falarmos sobre isto. Foi o primeiro trabalho que fizemos e o último que fizemos, nas aldeias vinhateiras do Douro. Tinha muito a ver com esta ideia de como é que as pessoas se envolvem no rural, baixíssimo orçamento, baixíssima densidade,
E como é que foi construído um projeto? Eu podia explicar isso com algum tempo. Mostro as imagens, ficam com a ideia do tipo de coisas que fizemos, desde concertos de música contemporânea até a gastronomia. É possível fazer qualquer tipo de oferta num território de baixa densidade. Não temos, no sentido, porque os recursos potenciam qualquer tipo de atividade de natureza mais contemporânea. Uma orquestra de Viena tocou nos Bombeiros Voluntários de Provenzente sem problema nenhum. Mesmo a comunicação, eu tinha aqui um vídeo, não interessa agora para o caso. A comunicação também tem que ser diferente, tem que ser as pessoas a fazer a comunicação, não é uma agência de comunicação que vem não sei de onde fazer a comunicação, não faz qualquer sentido. A sua experiência tinha a ver com a capital da cultura e com uma pergunta em concreto, como é que se pode transformar uma comunidade local num agente de transformação do seu território a partir de um projeto cultural. Também, nestas 3 ideias, da cidade-academia, o território-academia, território-laboratório e território-palco, podemos falar isso também no outro dia. Que eu queria trazer-vos, mostro só algumas imagens daquilo que foi o projeto e veem que não tem nenhum artista conhecido de grande importância televisiva, são muitas pessoas de Guimarães que estão no palco e como é que elas conseguem construir um projeto cultural de escala internacional e ganhou prémios europeus a partir daquilo que são os seus recursos, concertos em casa das pessoas, por exemplo, ou artistas que ficavam a viver na cidade durante muito tempo, ou convidar pessoas de fora, e Manuel Oliveira, neste caso, e Cláudia Cardinal, a fazer um projeto sobre a cidade e mostrar lá as pessoas no espaço público, etc, etc. Não temos tempo para entrar em muito detalhe aqui. Eu queria concluir com só umas reflexões rápidas. Só gostava de reforçar esta ideia de que como é que as pessoas, quando são desafiadas a interpretar um projeto, como é que elas o fazem criativamente também. Esta foi uma iniciativa que se fez em Guimarães, o logotipo era este, decidiu-se que ele não tinha uma cor e um formato fechados, mas que as pessoas podiam mudá-los. E se não foi uma iniciativa da organização, foi um ato espontâneo, foi mesmo, posso-vos assegurar. As pessoas começaram a construir os seus próprios corações, a colocar nas montras das suas lojas e veem que são muito mais criativas que os artistas profissionais, muitas vezes. Este lado de devolver às pessoas a capacidade de gerar os projetos no seu território é muito importante, ao ponto de alguns quererem fixá-lo no seu corpo para o resto da vida. Isso tem impactos internacionais. Quando o New York Times ou o Financial Times ou a Wallpaper falaram sobre Guimarães, não falaram do Castelo nem de Passos Duques, falaram das pessoas de Guimarães e do que elas estavam a fazer pelo seu território. Foi isso que marcou o jornalista internacional. Portanto, não é termos o melhor elemento patrimonial, é termos o processo social mais forte, mais bem feito, no sentido em que as pessoas fazem bem se forem bem trabalhadas. E, portanto, conseguimos trazer 15 mil pessoas a palco, 300 entidades locais envolvidas, 700 residências, 200 espaços programados e dar lucro no fim. Portanto, não estamos a falar de investir milhões por conta de algo que não sabemos o que é. Foram criados 2.000 postos de trabalho diretos e um impacto de 167 milhões de euros quando se investiu 40 milhões em programação cultural. E 1,5 milhão de pessoas que participaram ao longo dos eventos, com um crescimento de turismo de 100%. E, portanto, para terminar mesmo, estes exemplos podemos falar se quiserem mais tarde, 6 brevíssimas reflexões, 6 frases que eu queria deixar-vos. Primeira reflexão, o turismo não é uma solução mágica para um território. É das coisas mais difíceis de fazer. E, portanto, ou é tratado com respeito e com profissionalismo, ou nunca vai dar nada. Não há milagres. Segunda questão. Segunda ideia. Ter ótimos recursos não significa que tenha um bom produto turístico. Eu posso ter o melhor território do mundo, a melhor gastronomia, a melhor memória e ser péssimo de visitar. E, portanto, há aqui um trabalho imenso de geração de dinâmicas de produtos, de serviços e de experiências em cima dos recursos, que é importante fazer do seu ponto de vista profissional. Terceira reflexão. Não, nós não somos o melhor destino do mundo. Ninguém é o melhor destino do mundo. E quando vemos uma revista a dizer o Porto agora ganhou o prémio, não sei o quê. Há outras 10 cidades que no mesmo dia, outras revistas tiveram um prémio. Ninguém é o melhor destino do mundo. Não há essa coisa. Não há a melhor música do mundo, não há o melhor artista do mundo. Todos os territórios disputam arduamente pela sua competitividade. E às vezes corre melhor, outras vezes corre pior. Mas essa ideia de que já sou o melhor do mundo, não preciso fazer nada, é o pior possível para um destino. Nós não somos, de facto, o melhor do mundo. Nunca seremos. Temos de trabalhar todos os dias para ser, mas nunca vamos ser. E é esse o grande desafio deste projeto. Quarta dimensão. A tecnologia é muitíssimo importante. Ela mudou tudo, mas sozinha não muda nada. E, portanto, eu acredito nesta dimensão do smart, da ideia de trazermos outro tipo de interfaces na nossa relação com o mundo, com as cidades e com o turismo, mas se elas estarem ao serviço do desenvolvimento. Elas por si só não resolvem problema nenhum. Eu posso ter a melhor mediação 3D, que não é por isso que o turista tem a melhor experiência naquele território. Digo eu. Quinta questão. Isto não se faz de cima para baixo. E, portanto, quem decide o sucesso de um destino não são os políticos, não são as instituições, não são as ações de promoção. Muitas vezes se diz, se nós comunicarmos mais, as pessoas vêm mais. Não. Quem decide o sucesso de um destino são os turistas. É soma disto tudo e muito mais coisas. E, portanto, decretar que aquele destino é bom
Só o turista o pode fazer. Por último, quem é smart não são os destinos. Eu só queria lançar este desafio para a próxima conferência. Quem é smart são os turistas. E nós temos que ir atrás desta inteligência. E temos que ser inteligentes para compreender a inteligência dos turistas. Portanto, eu declarar um destino como smart, desculpem, mas não vou por aí. Aliás, penso que isso foi dito também, que é um processo, o ser smart é um processo. Exatamente nessa ideia de que um destino é tanto smart quanto mais smart forem os turistas que o escolherem. Para terminar mesmo, se o turismo é a indústria da felicidade, então, em Portugal, o nosso desafio é fazer os turistas mais felizes do mundo. Muito obrigado.